Pastor Heber, vamos à palavra do Senhor. Nós estamos hoje recebendo a última parte da nossa querida Semana da Bíblia, porque hoje à noite nós vamos começar a nossa semana especial do Natal. Então preste atenção em tudo que o Senhor vai falar no seu coração. Amém, Pastor Heber? Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus por mais um dia de estarmos aqui na casa do Senhor para poder ministrar a palavra do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade, como o pastor já falou, sobre o tema a excelência da palavra de Deus, ou a excelência da Bíblia Sagrada. Nós começamos domingo passado, e aí, para quem não estava aqui domingo passado, ou para quem que está nos assistindo também, não teve oportunidade de acompanhar domingo passado, em 3 minutinhos, vou fazer apenas um resumo do que aconteceu domingo passado. Nós falamos domingo passado que a palavra do Senhor tem que ser exaltada, tem que ser enaltecida, porque é o livro mais importante de toda a história. E houve um homem chamado, eu não consigo falar essas pronúncias, então eu vou do jeito que eu entendo, Thomas Cremer. E ele pegou lá na Grã-Bretanha e instituiu o dia da Bíblia. Havia uma grande perseguição naquela época, e ele queria que as pessoas pudessem, então, ler a palavra do Senhor. Alguns missionários vieram para o Brasil, também trouxe essa ideia. Em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou esse dia com mais força, e colocou para que, durante a semana inteira, as pessoas pudessem lembrar do dia da Bíblia. Então, tem carreatas, tem igrejas que fazem carreatas para comemorar o dia da Bíblia, tem igrejas que fazem jograis, peças teatrais, e tem igrejas que faz a semana inteira para poder divulgar a palavra do Senhor. No nosso caso, nós fizemos isso com o pastor Cristiano e a pastora Lucélia, durante uma semana, nos falando aí sobre vários temas para poder enaltecer e lembrar desse dia. O pastor Heber Silva, meu xará, pastor Heber Silva, quando era senador, ele é da Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Campos, do Rio de Janeiro, colocou uma lei no Congresso Nacional, e essa lei foi aprovada, se eu não estou enganado, é a Lei 10.335. E na época o Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2001, sancionou essa lei e virou lei. Então, no segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. Isso para nós, somos cristãos, protestantes. Para a Igreja Católica já comemora em setembro. Ela usa o mês de aniversário do grande tradutor Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, e por conta disso, já que ele nasceu em setembro, a Igreja Católica comemora o dia da Bíblia em setembro. Nós comemoramos no segundo domingo de dezembro. E aí nós estamos estudando, estamos falando do Salmo 119. E no Salmo 119 nós falamos domingo passado que é um salmo que ninguém sabe a sua autoria. Alguns atribuem a Davi, outros atribuem a Esdras, e tem outros ainda que atribuem a autoria do Salmo 119 a um dos filhos de Corá. É um salmo muito grande, tem 176 versículos nesse salmo, e nós explicamos o motivo disso. Porque quem escreveu, seja lá quem for, ele amava demais, demasiadamente, a palavra de Deus. E é assim que temos que ser. Temos que também amar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que é escrito por homens. Os homens foram inspirados por Deus, aproximadamente 40 autores, mas nenhum deles teve a autoridade, a autonomia e a liberdade de escrever a palavra do Senhor, colocando o seu pensamento, a sua ideia, aquilo que ele achava. Ele foi instruído, Deus até respeitou cada estilo, mas a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus inspirou cada homem para que pudesse escrever a sua palavra. E aí nós temos aí 66 livros da palavra do Senhor, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Velho Testamento, Novo Testamento. Tivemos vários autores e cada um escreveu
a palavra do Senhor. E aí, irmãos, esse salmista, ele amava tanto a palavra do Senhor que ele queria que as pessoas memorizassem esta palavra. Geralmente os salmos, em regras gerais, é para ser cantado. Tem salmos aqui curtinhos, salmos aqui de 3 versículos, 5 versículos, 10, 15, para serem cantados ali. Abria a palavra do Senhor, abria o salmo, as pessoas cantavam a Deus. Até o pastor Gedeon Júnior falou domingo passado que quando nós entrarmos nos salmos, até convidou o Tiago para fazer alguns salmos e fazer a autoria de alguns salmos e fazer uma melodia linda e bonita e louvar o Senhor. Porque geralmente era assim, as pessoas louvavam os salmos nos cânticos, ou os cânticos nos cultos, e adoravam o Senhor. Esse Salmo 119, que tem 176 versículos, esse salmo ele foi para ser lido. As pessoas memorizassem esse salmo, para que as pessoas memorizassem esse salmo e pudessem, então, aprender e que esta palavra pudesse ficar fixada em cada coração. E aí o salmista teve uma ideia, creio perfeitamente, que foi pelo Espírito Santo de Deus. Deus guiou aquele homem para usar uma estratégia. E ele pegou o alfabeto hebraico e dividiu o Salmo 119 em 22 sessões. Cada sessão com 8 versículos. E aí ele pegou 8 versículos, colocou na primeira letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é esse aí. Davi, por gentileza, já pode colocar lá no alfabeto hebraico, por gentileza. O alfabeto hebraico é esse aí. Domingo passado, o pastor Cícero me chamou ali, achei até engraçado. Engraçado assim, né? Foi muito interessante. Ele deve estar assistindo a gente. O pastor Cícero não está aqui, mas deve estar assistindo. Ele falou, pastor Heber, Deus me deu a graça de fazer um curso em hebraico, e as palavras se pronunciam dessa forma. Aí ele foi falando para mim, mostrando, a língua tem que ficar no céu da boca, e você pronuncia assim, pronunciou ali. Eu não consegui aprender tão rapidamente. Então, eu vou ler, Dinha, do jeito que está ali. Claro que a pronúncia é outra, né? A pronúncia vai ser outra, mas com certeza quem tem esse conhecimento vai saber que a pronúncia é outra. Mas eu vou pedir permissão para ler do jeito que eu entendo aqui, porque eu não fiz hebraico. Então, vamos lá. Aleph é a primeira, Bet a segunda, Gimel, terceira, Dalet. É a quarta, aí vem Re, Val. O pastor se falou que não é Val, é Vav, né? Isso eu aprendi. Creio que é. Zain, Et, aí vem Tete, aí vem Iod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, aí vem Ain, P, Tissadê, Kof, Resh, Shin e Tal. São essas 22 letras do alfabeto hebraico. Aí, Davi, rapidamente, pode passar na primeira. Nós falamos domingo sobre... Tudo bem, volta um pouquinho, Davi. Isso é conhecido como salmo acróstico, viu, irmãos? Esse tipo de escrita que o salmista fez aqui nesse Salmo 119, que é uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. Por isso que algumas Bíblias, não todas, mas algumas Bíblias, traz logo a primeira letra do alfabeto como início de cada versículo. Continuando, falamos na sessão 1, eu intitulei Os que andam na lei do Senhor são bem-aventurados. Sessão 2, Davi, por gentileza. Como o jovem mantém puro o seu caminho, é o tema que eu dei nessa sessão. Claro que cada um teve a liberdade de colocar o tema que quisesse, o texto bíblico que quisesse. Isso foi eu que escolhi, mas cada pastor que deu a aula nas igrejas poderia escolher, e cada irmão aqui também fica à vontade, como o pastor Gedeon Júnior falou domingo passado. Terceira sessão é tire as escamas dos meus olhos para contemplar a tua palavra. A quarta, a palavra de Deus é a cura para a tristeza. A quinta, sessão quinta, inclina o meu coração à tua palavra. A sexta, a verdade, verdadeira liberdade. E a sétima, eu quero fazer uma correção. Eu coloquei ali, perseguidos pela palavra. Não é perseguidos pela palavra, perseguidos por causa da palavra. Então, eu quero fazer essa correção, porque domingo passado ficou errado. Então, perseguidos por causa da palavra. E nós paramos aí domingo passado. E aí nós vamos para a sessão número 8, que é
o agradecimento pela palavra de Deus. E o texto que eu usei foi esse aí, Salmo 119, versículo 62. O salmista diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Então, a seção 8, agradecimento pela palavra de Deus. Pode voltar aqui, Davi, por gentileza. Então, irmão, o salmista, ele quis o quê? Agradecer pela palavra de Deus. Agradecimento pela palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, com certeza, a palavra de Deus, para estar aqui nas nossas mãos, a palavra de Deus para estar aí nas suas mãos, na minha mão, foi produto de um grande milagre de Deus. Houve uma perseguição muito grande para que essa palavra fosse destruída. O ódio do diabo era muito intenso e é até hoje, para que essa palavra seja destruída. Então houve uma perseguição muito grande. As pessoas, os grandes homens de Deus, pagaram um preço muito alto para que essa palavra fosse propagada e chegasse até a nós. Então o salmista, ele fazia o quê? À meia-noite, levantava para louvar a Deus, para poder agradecer por esta palavra. É importante nós fazermos isto também, agradecer a Deus pela palavra, pela Bíblia, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que cura. A Bíblia já deixa bem claro, a palavra de Deus é viva e eficaz, é a palavra mais importante de toda a face da terra. Ela nunca se desatualiza, como foi pregado há um tempo atrás aí, por uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus, disse que a Bíblia precisa de atualização. Não precisa, a Bíblia não desatualiza. A cada ano que passa, ela está mais atual, porque é a palavra de Deus. Então, o diabo nunca conseguiu, não vai conseguir, nunca conseguiu, não consegue, jamais vai conseguir destruir a palavra de Deus, porque é a Bíblia Sagrada. Então, à meia-noite, o salmista adorava ao Senhor por conta da palavra de Deus. Na sessão número 9, Davi, por gentileza, a sessão número 9 eu intitulei A Bíblia é o maior tesouro, na sessão 9, que é Tete aqui, no versículo de número 67 foi o que eu usei, não, 72 foi o que eu usei, que diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e em prata. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Então a Bíblia é o maior tesouro. Evangelista Vera, quando eu vou trabalhar de manhã, eu fico observando aquele movimento, né? Carros indo, carros voltando, o metrô cheio, o ônibus cheio, aquele movimento todo, o Brasil não para. Ali todos trabalhando em prol do dinheiro. Todos trabalhando em prol do dinheiro. Pessoas correm, vão sair para casa para trazer o pão de cada dia. Então todos estão ali em busca do dinheiro. Só que tem uns, né, algumas pessoas que têm aquela, vamos dizer assim, eu esqueci aqui a palavra, aquela, vamos falar tentação, me fugiu a palavra aqui, para ser, falou aqui uma palavrinha? Ganância, muito obrigado. Tem aquela ganância por serem ricos e querem o ouro e vai atrás da prata e não se contenta com aquilo que dá para sustento. Então ele quer a ganância, então ele quer muito, ele quer mais. Ele quer o ouro, ele quer a prata, ele quer buscar tudo isso. O salmista diz aqui, ó, melhor é para mim a lei da boca do que inúmeras riquezas em ouro. O ouro é valioso, a prata é valiosa, o diamante é valioso, mas nada disso para o salmista era importante. O que era importante para ele era a lei, a palavra do Senhor na sua vida. Então, irmãos, com certeza, a palavra de Deus é muito mais, e muito mais preciosa do que o ouro e do que a prata. E o salmista tinha isso no coração. O ouro é bom, a prata é boa, a palavra de Deus é muito melhor. É muito melhor. Então o salmista deixou isso bem claro. Vamos para outra sessão, Davi, por gentileza, é a sessão número 10. A Bíblia é a verdadeira alegria. E eu usei o versículo 77.
Iode é a seção número 10 que o salmista classificou ali, e eu coloquei aquele tema ali, a Bíblia, a verdadeira alegria. Por quê? Porque o texto diz ali: venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Pode voltar, Davi. Eu falei domingo passado que se você está triste, se você está angustiado, se você está amargurado, se você está decepcionado por alguma coisa, tem pessoas que vivem uma tristeza muito grande, aqui está o segredo. A palavra de Deus é a minha delícia, é a minha alegria, é o meu prazer. Quando você lê a palavra de Deus, você tem a sua vida abençoada. A Lédima falou aqui domingo passado, a evangelista Lédima falou aqui, eu gravei uma palavra que ela disse: a Bíblia aberta é a boca de Deus, fechada é Deus com a boca fechada. Tem sentido. Quando você quer ouvir a voz de Deus, você abre o quê? A Bíblia. Quando você quer ouvir Deus falar contigo, você faz o quê? A Bíblia. E quando você abre a Bíblia, Ele fala contigo. Ele vai te mostrando, vai te revelando, vai te instruindo. Demora um pouco, você está chorando, aquela tristeza sai do seu coração, você está salmodiando, está louvando a Deus, está agradecendo a Deus. Cada história que tem aqui foi escrita por Deus, e você vai se alegrando com a palavra de Deus. Observe que a palavra é viva, é como se as letras saltassem, é como se as letras pulassem na tua frente, porque a palavra de Deus é viva, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando você pega qualquer livro, letras comuns que tem ali, a Bíblia não, é como se a palavra estivesse saltando na sua frente, porque a palavra de Deus é viva. E ele diz aqui, ó: venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Então, você está triste, leia a palavra de Deus, ela vai te trazer alegria. A verdadeira alegria é estar na casa de Deus, lendo a palavra de Deus e ouvindo o Senhor. E Deus é tão misericordioso que você pode ler a palavra do Senhor hoje em várias versões. Você pode escolher a Bíblia que você quer. Você vai numa livraria, você compra a Bíblia do jeito que você quiser, letra gigante, as palavras de Cristo escritas em vermelho. Você pode pegar lá várias traduções, só que, lembrando, usa a versão fiel, como o pastor Gedeon Júnior nos ensinou em uma das santas ceias aqui na igreja. Porque algumas traduções, algumas versões, têm alguns joguinhos ali, alguns truquezinhos ali, para poder desvalorizar até mesmo a palavra do Senhor. A fiel é mais, já diz, né? É a fiel. Então lá em casa, por exemplo, eu não tenho todas as Bíblias, mas eu tenho um site que eu tenho todas as traduções da Bíblia, inclusive a do pastor Elias. Quarta passada ele ministrou, então já está salvo lá no meu computador. Quando ele ministra, eu já vou na dele, que é a King James, né? King James. E aí eu já tenho lá a Bíblia do pastor Elias. Então eu já tenho lá todas as versões. Quando alguém ministra aqui, eu já procuro ali. Mas como eu não tenho todas, então eu sempre vou lá na fiel. Então, irmãos, você leu, você aprendeu. Deus falou contigo, você guarda e demora um pouco, aquela tristeza vai embora. Faça o teste. Está triste? Faça um teste. Abra a Bíblia e deixa Deus falar contigo. Essa tristeza vai embora e você terá a verdadeira alegria. Próximo, Davi, por gentileza. A Bíblia é confiável. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Então, como é que eu vou saber que aquele ensino é a verdade? Pode voltar, Davi. Como é que eu vou saber que aquele ensino é verdade? Como é que eu vou saber se aquela pessoa que está ensinando está falando algo verdadeiro? Você vai para a Bíblia, como os irmãos de Bereia, né? Você vai para a Bíblia e você vai saber se é verdade, porque a Bíblia é confiável. Eu ouvi uma pessoa dizendo, eu não me recordo quem foi, que o Jonas foi engolido por um grande peixe. Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas
tivesse engolido o peixe, acreditaria, porque a Bíblia é confiável. Então, o grande peixe engoliu Jonas. Se alguém dissesse que fosse ao contrário, é confiável, porque a Bíblia é confiável. Então, irmãos, não tem que ter medo. Você abra a Bíblia e leia sem medo, porque é digno de confiança. A Bíblia é digno de confiança. Próximo, Davi, por gentileza. A Bíblia está firmada nos céus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A Bíblia está firmada nos céus. Por isso que é a Bíblia sagrada. É um livro santo. É a palavra de Deus. Porque ela está firmada nos céus. A Bíblia está firmada nos céus. Então, quando você lê, obrigado, pastora Selma, que Deus te abençoe grandemente. Então, quando você lê a palavra do Senhor, você pode observar que esta palavra está firmada no céu. Então, nessa sessão aí, a sessão 12ª, que é Lâmede, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, irmãos, é palavras de Deus para o seu coração. E a palavra de Deus, o conteúdo dela, ela vai da criança, arrebata a criança até o idoso. Então, não há nenhum assunto que a Bíblia não comente, não fale. Não há nenhum assunto que a Bíblia não tenha a solução, a instrução para a sua vida, porque ela foi firmada nos céus. Então nós temos que adorar e glorificar a Deus por esta verdade. Próximo, Davi, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia é a verdadeira sabedoria. Olha o que o salmista disse ali no Salmo 119, 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele respeitava os mestres dele, respeitava o ensinamento que os mestres recebiam, mas ele fala, eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testamentos. Por quê? Os mestres tinham um conhecimento limitado. Os mestres tinham um conhecimento humano, limitado. A palavra de Deus não, vai muito além. Por isso ele era mais sábio. Por isso ele tinha mais entendimento. Olha só o que diz o versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então eu tenho mais prudência do que os meus avós, eu tenho mais prudência do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Então não é apenas ler, não é apenas memorizar, não é apenas ouvir a leitura bíblica diária, não é apenas vir ao estudo bíblico, não é apenas vir à escola bíblica dominical, é guardar a palavra de Deus no nosso coração, é meditar, guardar e fazer uso daquilo que nós ouvimos. Como diz lá o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, apóstolo Paulo não, Tiago, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, Tiago. Então, irmãos, nós temos que guardar a palavra de Deus. Próximo, por gentileza, Davi. Seção 14, a Bíblia é a lâmpada para os meus pés. É um texto bastante conhecido, bastante lido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você quer que o seu caminho seja abençoado? Você quer que o seu caminho seja uma bênção? É lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser lâmpada para os teus pés. Lâmpada, pode voltar, Davi. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, é lâmpada para os meus pés. Ou seja, eu vou saber onde andar, eu vou saber onde pisar, eu vou saber por onde caminhar. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu vou estar lendo a palavra do Senhor e a palavra de Deus vai me guiar. Eu vou saber onde ir, para onde caminhar. É para a direita, é para a esquerda, eu fico, eu vou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para onde? A palavra de Deus vai te responder. Então tem muitas pessoas perdidas, irmãos, sem saber o que fazer, para onde eu vou, o que eu faço, fico aqui, vou ali. Leia a Bíblia, ela vai te ensinar. Leia a palavra do Senhor, ela vai te mostrar. Está com dúvida? Procura o pastor da igreja, procura a pastora presidente, procura o pastor Gedeon Júnior. Se quiser ter liberdade com outro pastor aqui da igreja, procure. E aí vai te mostrar, vai te instruir e Deus vai falar ao seu coração. Deus vai mostrar
para você. Então o pastor vai abrir e vai falar, o caminho é esse, aqui está dizendo isso, aqui está dizendo aquilo, aqui está dizendo aquilo outro. Quando as torres gêmeas caíram, as torres gêmeas vieram ao chão, eu chamei o pastor Gedeon num cantinho, falei, pastor, está profetizado aqui na palavra do Senhor, Sofonias 1:4, se eu não estou enganado, fala que as torres altas caíram, lá o pó virou, os corpos viraram como pó, como esterco, e eu falei, está aqui, ó, isso aqui é as torres gêmeas, é lá no 11 de setembro, o pastor Gedeon abriu a Bíblia, naquele texto ali de Sofonias 1:4, se eu não estou enganado, e ele foi explicando, falou, não, que não aplica a esse acontecimento. E foi mostrando o contexto histórico, eu aprendi. E não pensei mais daquela forma. Então, quantas dúvidas eu tenho da palavra do Senhor, quantas dúvidas nós temos, procure uma orientação daqui da igreja. Pastor Gedeon Júnior está nessa função, pastora presidente, pastora Loide, e aí você vai ter instrução, mas você vai ser guiado por esta palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu vou saber para onde eu vou, porque eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Quantos querem ser guiados pela palavra de Deus? Dê um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Então nós temos que ser guiados por esta palavra, e Deus vai abençoar grandemente. Próximo, Davi, por gentileza. Cadê a Eloá? Dormiu? Se vê se ela acorda aí, por favor. A pastora Adriana fez um trabalho. Ela não vai conseguir, não. Eu ia ter uma ajuda aí. Eu pedi um auxílio da minha filhinha caçula, mas ela dormiu ali. A pastora Adriana, na Conectados com Jesus, a Nayara, que ali está, a Rubiene, esse grupo de irmãos que estão fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso, a pastora Adriana colocou esse texto aí para Eloá falar no Conectados com Jesus. E ela memorizou e não esquece mais. E ela não vai... Vem, filhinha, vamos ver se tu consegue. Vem cá, tá dormindo, mas eu falei, você vai me ajudar hoje no estudo bíblico. Papai vai te chamar, sobe aqui. Dá a paz do Senhor e fala o versículo que é a sessão. Aqui, filhinha, pode pegar esse aqui do papai. Esse aqui mesmo, tira a máscara. Vai lá. Dá a paz do Senhor e o versículo. A paz do Senhor, irmãos. Tu és meu refúgio, espero na tua palavra. Amém. Obrigado, filha. Deus te abençoe. Pode voltar lá, Davi, por gentileza. Então, irmãos, esse versículo aí, a Eloá gravou. E ela fala constantemente lá em casa esse versículo aí, da sessão 15. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Essa era a intenção do salmista, que as pessoas memorizassem a palavra de Deus. Então a Eloá, pastora Adriana, não vai esquecer mais. Vai ficar idosa aí e não vai esquecer esse versículo. E ela vai saber que aprendeu no Conectados com Jesus. Então o salmista tinha essa ideia de memorização a palavra de Deus. Então tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Quer proteção? Leia a Bíblia, tu vai ser protegido. Deus vai te mostrar o que você vai fazer. Eu estou tentando te lembrar, né? Porque você já sabe de tudo isso. Então eu estou aqui apenas lembrando a cada um de nós. Nós estamos aqui lembrando. A palavra de Deus vai nos guiar em toda a verdade. Então é o meu refúgio, o meu escudo, espera em tua palavra. Então nós seremos protegidos de qualquer seita, de qualquer heresia, de qualquer palavra contrária, porque nós vamos ouvir, aprender a palavra de Deus. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e eu espero na tua palavra. Então observe que cada sessão ele vai enaltecendo a palavra de Deus. Próximo, Davi, por gentileza. Sessão 16ª. A Bíblia é o nosso grande amor, pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Então ele amava do que era mais precioso, do que era mais valioso, do que era mais importante,
materialmente falando, o ouro. E ainda mais do que o ouro fino, era o amor pela palavra de Deus. Então nós temos que amar esta palavra. Amar, meu irmão. Amar a palavra de Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua força. Porque é Deus falando. É Deus te mostrando. É por isso, eu tenho uma dificuldade muito grande lá em casa. Eu vou até perguntar ao pastor Gedeon Júnior o que eu faço, que eu tenho muita dúvida. Às vezes minha Bíblia está meio velhinha. Tem um monte de Bíblia lá, mas tem algumas que estão velhinhas. Aí fica aquelas páginas assim, meia inutilizável, né? Não dá para utilizar mais. Aí eu fico sem graça de cortar, de jogar fora. O que eu faço com aquilo ali, né? Depois eu quero saber e perguntar. Passa a tesoura, que aí eu pego, dobro assim, ó, bem dobradinho e deixo lá, mas não dá para usar mais. Mas dá para passar uma tesourinha ali. Mas eu não passo, que eu fico preocupado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, irmãos, tem pessoas, nós temos que amar a Bíblia. Você ama teu marido? Você ama tua esposa? Você ama seus filhos? Você ama seus pais? Você ama a sua família? Você tem que amar a Bíblia. Amar a Bíblia. Quando você amar a Bíblia, você vai respeitar, você vai reverenciar, você vai entender que aqui é a palavra de Deus. E que nada pode ir contra esta palavra, que nada pode manchar esta palavra. Pessoas falam mal desta palavra, você não. Você ama a palavra, porque é a palavra de Deus que transformou a sua vida e que transforma a cada dia, irá transformar os seus parentes, a sua nação, os seus familiares, é através da palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você ama a palavra, quando você reverencia a palavra, Deus te abençoa, porque a palavra de Deus está sendo reverenciada e você vai ser abençoado. Próximo, Davi, por gentileza, a 17ª sessão. Todos precisam conhecer a Bíblia. Todos precisam conhecer a Bíblia. Rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Rios de água, chorei tanto, derramei tanta lágrima. Por que eu derramei tanta lágrima? Porque os homens não guardam a tua lei. Então, todos, irmãos, precisam conhecer a palavra de Deus. Então, se o homem não conhece, ele vai para o inferno. Se ele não, às vezes conhece, mas não pratica, ele vai para o inferno. Agora, aquele que não conhece, você tem que falar. Quem que vai falar aquilo lá, irmãos? Quem é que vai mostrar para ele da palavra de Deus? Quem é que vai falar para ele, para ela, que tem um Deus que é poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que transforma? Somos nós. Nós que temos que ir lá e falar para ele que tem um livro sagrado, e esse livro transforma e vai transformar a vida dele, a vida dela. Quem vai ter que falar? Somos nós, que já conhecemos esta palavra, que já entendemos o que é esta palavra. Então nós somos responsáveis para mostrar para essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então ele chorava muito, o salmista aqui. Vamos lá, Davi, a próxima sessão, a 18ª, a palavra de Deus é pura. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então observa que ele vai falando, né? Tua palavra é confiável, a tua palavra é mais poderosa, é mais valiosa do que ouro e prata. A tua palavra é tremenda, e ele vai dizendo, a tua palavra agora é pura. Então você quer encontrar pureza, você vai para a Bíblia. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre pureza, como vida santa, vida transparente, vida diante de Deus, vida abençoada? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Você vai ler a palavra e você vai ser abençoado. E hoje não tem desculpa, hein, irmãos? Não estou tão assim, estou mal, eu não consigo ler. Não precisa ler, basta ouvir. Basta ouvir. Se você lá no YouTube tem não sei se é o Cid, eu acho que é o Cid Moreira, tem a Bíblia toda lida. Você só coloca, escuta, lê. Você não consegue ler por algum motivo, você vai ouvir. Tudo bem, estudo bíblico. Aí, IEPBC Brasil. Mensagens que edificam. Acho que tem mais de 100 lá. Mais de 100. Mensagens que edificam. Você escolhe o tema.
Leitura bíblica diária, o Novo Testamento inteiro. Você escolhe o livro, você vai na playlist, quero ver Mateus, clicou em Mateus, Mateus. Quero Colossenses, está tudo lá. Apocalipse, vai entender o Apocalipse inteiro, detalhe por detalhe. Como eu falei domingo, se outra igreja faz, eu creio que sim, mas nós fazemos, então está lá. Então não tem desculpa. Uma vez eu ouvi o pastor Silas Malafaia dizer o seguinte, e eu nunca esqueci, e eu não estou dizendo que aqui ninguém vai para o inferno, não, só uma coisa que eu lembrei. Ele falou assim, quem for para o céu vai saber porque está no céu. Quem for para o inferno vai saber porque está no inferno. Então não tem desculpa, porque nós temos a Bíblia aí, ó, para ler, para ouvir, para aprender, para seguir e para ir para o céu. Você escuta, lê, aplica na sua vida, segue e vai para o céu. Louvar o Senhor e viver com o Senhor eternamente. Ah, eu não conhecia a Bíblia. Não, conhecia. Ah, eu não tive a oportunidade de conhecer. Teve. Ah, mas tinha. Tem. Não tem como, irmãos, não tem desculpa. Então, se você não quer ler a Bíblia, não quer aprender a Bíblia, não quer conhecer a Bíblia, é uma opção sua, mas não tem desculpa. Temos a palavra de Deus acessível para todos nós. Então, o salmista, ele chorava, porque as pessoas não conheciam a Bíblia. E ele, então, clamava a Deus. Vai lá, Davi, a próxima sessão 19ª, temos que meditar na Bíblia. Os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Pode voltar para mim, por gentileza. Meditação bíblica não é ler o texto bíblico e aplicar para os outros. Meditação bíblica é ler o texto para aplicar em nossa vida. Isso é estar meditando, pensando ou sussurrando. Então, o sentido original da palavra meditar é sussurrar, conversar baixinho consigo mesmo ou pensar. Então, isso é meditar na Bíblia Sagrada. Então, você pega lá aquele texto lá de Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Aí eu medito. Aí eu paro e medito. E vou pensar naquilo que eu li. Seguir a paz com todos. Eu estou seguindo a paz com todos? Aí você vai meditar, você vai parar, você vai refletir, parar um pouquinho e vai pensar sobre aquilo. Aí você lê um outro texto, mesma coisa. Você para, pensa, reflete e aplica na sua vida. E a sua vida vai sendo transformada porque você está lendo a palavra de Deus. Pastor Douglas, presbítero Douglas, pregou aqui domingo retrasado, lá da nossa igreja de Barreiras. E vocês viram ele contando um pequeno testemunho da vida dele. Olha o que Deus fez com ele. Então ele foi o quê? Transformado pela palavra. A palavra de Deus transformou o nosso pastor. E está lá hoje fazendo um ótimo trabalho na nossa igreja ali em Barreiras. E quantas pessoas que vemos aqui na igreja que foram transformados pela palavra do Senhor. Eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão. Quando eu me entendi por gente, eu já estava aqui na igreja. Mas significa muita coisa. Porque nós temos que se converter, entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus, ler a palavra e ser transformado por essa palavra. Ah, eu nasci num lar cristão, está tudo certo. Não, tem que aceitar Jesus, levantar a mão para o Senhor, entregar a vida para o Senhor Jesus, ler a Bíblia, se batizar nas águas, seguir tudo que tem que ser seguido, e aí você vai sendo transformado, e Deus vai estar abençoando a sua vida. Próximo, Davi, por gentileza. 20ª. A Bíblia é a salvação. A salvação está longe dos ímpios, pois não busca os teus estatutos. Então, quem não busca os estatutos, a lei, eu falei domingo passado que ele usa essas palavras, lei, mandamento, estatutos, preceitos, prescrições, palavra, profecia, ele usa isso no Salmo. A Bíblia é a salvação. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. E aí nós temos que o quê? Seu parente lá não busca os estatutos, não busca a Bíblia, a salvação está longe dele. A salvação está longe dela.
Então, seu parente lá que você tanto ama, que você quer que ele esteja contigo no céu, então nós temos que começar a orar por ele. Pode voltar, Davi. Nós temos que começar a orar por ele, nós temos que começar a buscar a Deus por ele e por ela, e aproximar ele da Bíblia. Porque quando aproximamos alguém da Bíblia, da palavra de Deus, Deus abençoa. Deixa eu contar um testemunho aqui rapidinho. Eu trabalhava com um rapaz, e ele, muito católico mesmo, aquela coisa toda, e eu comecei a trabalhar com ele num supermercado na Santa Maria. E aí ele falou assim, bora fazer o seguinte, eu vou na sua, tu vai na minha. Aí eu, beleza, então bora tirar para o ímpar? Aí, então bora, tirar para o ímpar. Aí, pá, eu ganhei, então beleza, tu vai na minha. Aí ele veio aqui, eu não sabia disso, mas ele fez um compromisso com Deus, um voto com Deus. Ele falou assim, Senhor, se tu me mostrar algo que os meus olhos nunca viram, um milagre, eu entrego a vida para ti. E aí o primo do pastor Gedeon Júnior, o pastor Ramito, estava pregando nesse dia. E o pastor Ramito chamou um rapaz que tinha uma das mãos ressequidas, uma mão menor do que a outra. E o Ramito orou, colocou a mão aqui nas costas dele, e a mão do rapaz voltou para o lugar, na igreja. Ele orou e Deus fez aquele milagre. E o Eugênio, chorando, aceitou a Jesus. Quando ele aceitou a Jesus, eu dei uma Bíblia para ele e o pastor Gedeon que batizou. Ele foi batizado no dia, foi até aqui, na igreja da frente, no dia que o pastor Gedeon batizou o César Lacerda. Naquele dia, o Eugênio foi batizado. E ele aceitou a Jesus e a vida dele foi transformada. E a família inteira dele, católico roxo. E ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele foi para a glória. Como é que ele foi para a glória? Ele participou de uma vigília e ele ia pregar numa igreja na Santa Maria. E ele falou assim, mãe, eu vou pregar hoje. E a senhora me chama às 7 horas para eu tomar um banho e pregar. E ele, como tinha ido para a vigília na noite anterior, a mãe dele foi lá, abriu a porta, viu ele dormindo. Viu ele lá deitado, né? A mãe dele, não, vou chamar não. Eu vou deixar ele lá, porque ele foi para a vigília na noite anterior, está cansado. Passou 10 da noite, a mãe dele foi lá, do mesmo jeito. Passou mais um pouco, 11h30, do mesmo jeito. Quando ela chegou, ele já estava na glória. Ela me ligou, falou, Heber, Deus levou o Eugênio. Então, irmãos, eu posso dizer, uma alma é certeza, eu ganhei para Jesus. Essa eu ganhei, dia. Essa eu ganhei. Uma alma ganhei para Jesus. Então, ele aceitou a Jesus. Agora, o que me chama a atenção foi a transformação que ele teve quando teve contato com a verdade. Transforme, irmãos. A Bíblia é a verdade. Vamos para a penúltima, Davi, por gentileza. 21. A Bíblia tem que ser a nossa prioridade. Olha o que o salmista fez ali. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 7 vezes no dia, 24 horas no dia. Ele pegava 7 períodos do dia para louvar a Deus por esta palavra. Então eu ia lá no cantinho, Senhor, muito obrigado por essa palavra que transforma, liberta, palavra abençoada, e começava a louvar a Deus. 7 dias durante o dia. 7 vezes, aliás, durante o dia. Nós fazemos isso? Nós temos esse costume do salmista? Então ele pegava 7 dias, 7 vezes, aliás, para poder agradecer a Deus por esta palavra. E por último, Davi, a última sessão. Que o nosso falar seja a palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 172. Que o nosso falar seja a palavra de Deus. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Pode voltar, Davi. Obrigado. Deus abençoe. Então, olha só, irmãos. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos que evangelizar. Nós temos que propagar esta palavra. Nós temos que dizer que tem um livro que é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Seja ele quem for, seja fazendo o que estiver fazendo, se ele tiver contato com esta palavra que é viva, que é poderosa, a vida dele vai ser transformada.
transformada. Então nós temos que fazer isso, nós temos que divulgar a palavra de Deus. Aí, Deus até te deu uma ferramenta, né? Ferramenta boa, é o Zap. Pega o estudo aqui da igreja, joga para um amigo, joga no grupo. Sempre eu coloco lá, compartilhe entre seus amigos. Compartilhe entre seus amigos. Compartilhe entre seus amigos. Você coloca a palavra de Deus lá. E aí a pessoa vai ouvir, irmãos. Vai ter um momento que ela vai ouvir. E aí, quando ela abrir o link, aí não é mais conosco. Aí já é o trabalho do Espírito Santo de Deus, que vai tocar no coração dele, tocar no coração dela, e aí Deus então vai abençoar a sua vida. Nós recebemos vários comentários, sim, no nosso canal do YouTube lá. A gente vê vários comentários, pessoas que escutam e comentam lá. Então, irmãos, você tem a oportunidade de divulgar esta palavra. Palavra poderosa, palavra que transforma, palavra que liberta, palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Então essa foi a intenção do salmista. Eu acredito, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele alcançou os seus objetivos, que as pessoas conseguiram memorizar os versículos de cada sessão, e o nome do Senhor foi glorificado, a palavra de Deus foi propagada, tanto é verdade que chegou até a nós. Tanto é verdade que a Bíblia está aqui na nossa frente. Agora, sabe o que o diabo vai tentar fazer? Sempre é desvalorizar a Bíblia e fazer com que você não pegue na Bíblia, que você não leia, que você não medite e que você não siga a palavra de Deus. Mas, em nome de Jesus, ele não vai conseguir, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração e passar para o pastor Gedeon Júnior. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra, obrigado por esse estudo. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, palavra que transforma, palavra que liberta. Senhor, quantos homens sofreram para que esta palavra chegasse até a nós. E eu te glorifico, meu Deus, por tudo isso. Eu te glorifico por esse salmista, Senhor, que teve essa ideia brilhante de dividir esse salmo. Que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa cada um dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa.